Uma das principais missões do Espírito Santo de Deus na vida e no ministério de Jesus foi de assegurar a sua humanidade. Exatamente isso. De assegurar a sua humanidade. E Jesus ele foi totalmente ser humano, gente como a gente. Viveu nesse mundo, operou milagres, cumpriu a sua missão, o seu ministério de forma singular. Ninguém ensinou com a autoridade de Jesus. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém foi como o Jesus homem. Mas ele só poderia ter feito isso se ele dependesse 100% da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo teve um papel fundamental no ministério de Jesus. Nós vemos isso, que ele vivificou a Jesus. Ele vivificou as promessas de Deus por meio de Jesus, por meio do Messias. Ele deu vida a tudo que era o culminar das promessas, o ápice das promessas. Em Jesus foram cumpridas as mais altas relevâncias das promessas de Deus. Tudo se resultou na pessoa de Jesus. E o Espírito Santo ele teve um papel essencial já desde a concepção de Jesus. Jesus foi gerado ali no ventre de Maria e o Espírito Santo trabalhou, ele chocou, gerou essa vida. Evidentemente que não há situações totalmente compreensíveis, mas podemos de fato afirmar que Jesus foi já gerado pelo Espírito ali desde o ventre materno. Isso não desqualifica a humanidade de Cristo. Isso não desqualifica o poder humano de Cristo. Pelo contrário, mostra os cuidados de Deus desde a sua gestação. Não somente Jesus, mas a Bíblia diz também João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Às vezes as pessoas querem divinizar e falar que Jesus nasceu como Deus por causa da sua gestação, mas em nenhum momento as Escrituras afirmam isso. A Bíblia nos apresenta o Jesus homem desde o início, desde a formação desse pequeno ser no seio e no útero ali de Maria. Ele já tinha o enchimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo participando da gestação de Maria e colocando no nosso meio Jesus, o Jesus homem, que nasceu e que dependeu do Espírito Santo em todo o tempo. É interessante porque o Espírito Santo foi presente na infância de Jesus, na adolescência de Jesus, na juventude de Jesus, na maioridade de Jesus. Ele esteve presente nas obras de Jesus. Ele operou milagres por meio de Jesus. Ele testificou por meio de Jesus. Quando Herodes já queria matá-lo, e nós vemos ali o Espírito Santo preservando não somente a Jesus, mas toda a sua família. É interessante porque o Espírito Santo também, já desde a infância de Jesus, revelou a Simeão que Jesus iria nascer. Então nós vemos assim, a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus é algo incrível, é algo realmente que o coloca de uma forma diferenciada. O Espírito Santo, com seu poder, ele o ungiu, o capacitou para curas, para milagres, para maravilhas, para sinais, e nós vemos tudo isso nas Escrituras. Nós vemos narrativas dizendo que Jesus ele dependeu do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas colocam um Jesus divino no nosso meio. E a grande missão, talvez, do Espírito Santo seja de fato isso. Ele assegurar a humanidade de Cristo. Porque se Jesus tivesse vindo como Deus, tudo estaria em outro lugar. Tudo seria diferente. Talvez não faria sentido a sua vinda vir aqui como Deus, nascer como em um útero, nascer de uma mulher, nascer e viver da forma que viveu. Não justificaria se Deus
viesse como Deus. Então, a humanidade, assegurar a humanidade de Cristo, foi uma das principais missões do Espírito Santo. Por isso, Jesus dependeu tanto do Espírito Santo, porque ele não podia falhar, ele não podia errar. E como ser humano, este é o caminho para vivermos uma vida cristã vitoriosa, dependermos do Espírito Santo. Os milagres que aconteceram no ministério de Jesus foi porque ele dependeu do Espírito Santo. As palavras que ele tinha como revelação, as revelações que ele recebia, era do Espírito Santo. O Espírito Santo foi de fato o Paracleto, aquele que deu força a ele para a sua caminhada e para a sua jornada na terra. Então, assegurar a humanidade de Cristo foi de fato o grande feito do Espírito Santo nessa terra, na vida e no ministério de Jesus. Todos aqueles milagres que vemos, todos aqueles sinais que vemos na vida de Jesus foi porque ele dependeu do Espírito Santo. Em nenhum momento ele se manifesta como um ser divino, em nenhum momento ele se manifesta como Deus, porque senão estaria desfeito o escândalo da cruz, a vergonha da cruz. Ele veio, se fez gente como a gente, se humanizou e viveu entre nós dependendo do Espírito Santo. Então nós vemos isso em todo o ministério de Jesus. O Espírito Santo operou na vida de Jesus de uma forma total, de uma forma abundante, dando-lhe força para ser o próprio sacrifício, como diz Hebreus 9:14 e também Efésios 5:2, dizendo que ele, pelo Espírito Eterno, ofereceu um sacrifício único. O próprio Espírito o levou a ser sacrificado por nós, sacrificado para que aqueles que nele crescem pudessem também fazer as obras que ele faz. O Espírito Santo, desde o nascimento de Cristo até a ascensão de Cristo, teve um papel essencial: assegurar a sua morte, assegurar a sua ressurreição. Ele também ressuscita a Jesus dentre os mortos. Então nós vemos uma grande atuação. E muito mais do que uma atuação do Espírito Santo, podemos destacar a dependência de Jesus do Espírito Santo. Assim deve ser a vida do cristão, depender do Espírito Santo em todo o tempo. A Bíblia diz que Jesus, em Romanos 8:3, fala que ele nasceu em um corpo como o nosso, a semelhança de um corpo de carne sujeito às mesmas pecaminosidades, às mesmas tentações. Inclusive Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito para ser tentado, mas dependeu do Espírito Santo e resistiu à tentação. O nosso problema não está na questão biológica, não está na forma pela qual nós somos criados, porque senão Jesus também não resistiria. O grande feito do Espírito Santo foi assegurar a humanidade de Cristo e fazer e inspirar o próprio Jesus a viver como viveu. E Jesus, por outro lado, dependeu o tempo todo, orando ao Espírito, ouvindo a voz do Espírito, tendo revelações do Espírito Santo. Isso não minimiza Deus, nem o coloca numa condição de inferioridade. Pelo contrário, o coloca numa condição de excelência, de uma missão que ele recebeu, de uma missão sublime e que ele não podia falhar. Para isso, ele precisava depender do Espírito Santo. Todas as trajetórias de Jesus, todos os passos de Jesus, desde quando ele estava no templo, estudando as Escrituras, quando ele se distancia ali dos seus pais, na sua infância, na sua juventude, na sua maioridade, na sua missão com os discípulos, tudo ele foi orientado por esse Espírito que é santo. O Espírito Santo teve um papel essencial na vida e no ministério de Jesus. O guiou passo a passo, o livrou dos males, o orientou sobre o que ele deveria fazer, deu a ele poder e autoridade para curar os enfermos. Por isso nós vamos entender esta grande obra do Espírito Santo, que é assegurar a humanidade de Cristo
e a dependência que Cristo teve em todo o tempo, em toda a sua vida, para estar de fato cumprindo a sua missão com excelência, fazendo as obras que o Pai lhe enviou para fazer. E assim Jesus cumpriu toda a sua missão, todo o seu ministério sendo cheio do Espírito Santo. Isso fez com que ele tivesse êxito em todas as suas obras. Isso fez com que ele fosse um homem prevenido. Isso fez com que ele fosse um homem temente. Isso fez com que ele fosse um homem sábio. Isso fez com que ele fosse um homem, gente como a gente, mas que ao mesmo tempo deixou esse grande legado. Qual que foi? De ser divino entre nós? Não, de ser humano entre nós. De ser gente como a gente. De depender do Espírito Santo para superar as tentações. De depender do Espírito Santo para saber o passo que ele tomaria no dia seguinte. Para saber do Espírito Santo o que estava atrás das intenções dos corações dos seres humanos. Para depender do Espírito Santo e de fato ter as revelações, os discernimentos espirituais, quando muitas vezes ele via os demônios que atuavam por meio das falas e das intenções dos corações. Jesus fez tudo isso dependendo da pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a vida de Cristo, eu vejo que uma das principais missões do Espírito Santo foi assegurar a sua humanidade em excelência e fazer com que Jesus dependesse de Deus em todo o tempo. Porque como Deus, ele jamais deixou de ser Deus, mas diz a Bíblia que não utilizou das suas prerrogativas, não utilizou da sua divindade. Então, como ele prevaleceu, como venceu, como foi um ser excepcional, dependendo do Espírito Santo de Deus.